Alunos da turma ATS 18, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais uma aula da disciplina Enfermagem e Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as emergências pulmonares, né? Quais são as principais emergências aí que chegam relacionadas ao sistema respiratório, tá? Aqui nós iremos falar um pouquinho de pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, tá? Enfisema, né? Tudo isso são diagnósticos, são intercorrências que podem chegar num pronto atendimento, numa urgência e emergência. E a gente, quanto profissionais da saúde, nós, quanto enfermagem, precisamos saber qual é o nosso papel frente a esses casos, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui então falando um pouquinho sobre emergências pulmonares. Nessa aula, então, a gente vai abordar sobre 5 principais diagnósticos, né, relacionados ao sistema respiratório, que seria o edema agudo de pulmão, o enfisema, o derrame pleural, pneumotórax e hemotórax. Acredito eu que o pneumotórax e hemotórax vocês já conheçam mais ou menos, né? Mas ela não deixa de ser aí uma emergência pulmonar, né? Principalmente quando é causado por trauma, alguma coisa desse tipo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses outros, o edema, o enfisema e o derrame. Qual que é a diferença de cada um, o conceito, como é diagnosticado, qual que é o tratamento e, claro, como que é os cuidados de enfermagem nessas emergências pulmonares, tá bom? Vamos começar a falar então sobre o edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão, conhecido popularmente como água no pulmão, é uma situação de emergência caracterizada pelo acúmulo de líquido dentro dos pulmões, o que diminui a troca de gases respiratórios e a oxigenação do corpo, causando dificuldade para respirar e a sensação de afogamento. Então, coloquei até aqui uma imagem, ó. Essa imagem aqui de cima, né? Essa daqui de cima, ela fala sobre um alvéolo normal. Qual que é a função do alvéolo? Fazer troca gasosa. Em uma outra aula eu comentei com vocês que a gente respira, né? No momento que nós inspiramos, esse ar entra aqui pela traqueia, vai pelos brônquios, passa pelos bronquíolos e chega nos alvéolos. Lá nos alvéolos eles têm microvasos sanguíneos que fazem essa troca gasosa. Então esse microvaso sanguíneo ele vai liberar CO2 e captar O2, tá? Então essa é a função do alvéolo normal. Já um alvéolo aí cheio de água, digamos assim, eu tenho líquido nesses alvéolos, então acaba me impedindo de fazer essa troca gasosa, tá? E esse acúmulo de líquido nos alvéolos, a gente denomina ele aí como edema agudo de pulmão, tá? Geralmente, o edema pulmonar é mais comum em pessoas com problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, que não fazem o tratamento adequado e que, por isso, sofrem um aumento da pressão nos vasos sanguíneos dos pulmões, o que faz com que o líquido do sangue entre nos alvéolos pulmonares. E se ele entra ali no alvéolo, como é que o vaso sanguíneo vai captar isso, né? A função do vaso sanguíneo é captar o oxigênio e transmitir o CO2 e não líquido. Então ele vai ficando paradinho ali, né? No entanto, também pode acontecer por infecções no pulmão, por exemplo, né? Sinais e sintomas, então, de edema agudo de pulmão. Dificuldade para respirar ou falta de ar, porque imagina, lá nos meus alvéolos, né, tem líquidos, tem presença de águas, né? Não estou fazendo a minha troca gasosa adequadamente, então eu vou ficar com dispneia, vou sentir falta de ar, tá? Tosse com secreção espumosa ou com sangue, né, por conta da irritabilidade das vias aéreas. Chiado intenso ao respirar, então muitas vezes o paciente vai estar... É um chiado interno, né? Ponta dos dedos azuladas, porque vai estar cianótico minhas extremidades, por falta da oxigenação sanguínea, né? Suor frio, que é a sudorese, né? Palidez, pele fria ou pegajosa, por conta da troca gasosa.
ansiedade e agitação, se falta oxigênio no meu corpo, na corrente sanguínea vai faltar oxigênio lá no cérebro, tá? Então, por isso que pode dar um quadro de agitação também, tá? Dor de cabeça por falta de oxigênio, né? Batimentos cardíacos rápidos e sensação de palpitação, né? E também essa questão da fraqueza também por conta da falta da troca gasosa. E como é que o médico sabe que o paciente está com edema agudo de pulmão, né? Como é feito esse diagnóstico para essa patologia aí? Então, o diagnóstico de edema pulmonar é feito pelo médico no hospital através de exame físico. Então, ele vai auscultar o pulmão do meu paciente, tá? Da análise de sintomas, ele vai perguntar quando foi que começou, o que tá sentindo, desde quando, né? Como insuficiência cardíaca ou doenças pulmonares, e de exames como hemograma completo, gasometria, raio-x de tórax, eletrocardiograma ou ecocardiograma, por exemplo. O eco é como se fosse um ultrassom do coração, tá? O eletro que vocês já conhecem, o médico pode solicitar também para ver se não tem nenhuma alteração cardíaca, né, na curva cardíaca. O raio-x consegue identificar bem, né, esse líquido ali no pulmão como um todo, tá? As causas. Então, o que é que causa o edema agudo de pulmão? A causa mais comum do edema pulmonar é insuficiência cardíaca congestiva. Então, por algum motivo, o meu paciente tem o coraçãozinho que está batendo insuficientemente. Ele está batendo, está tendo os batimentos normal, pressão arterial, porém, no momento do bombeamento cardíaco, ele não está funcionando na sua melhor fase, digamos assim. E ele entra num quadro de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Caracterizada, então, por uma dificuldade do coração de bombear o sangue de forma adequada, o que resulta em aumento da pressão sanguínea nos vasos sanguíneos dos pulmões, na tentativa de promover a oxigenação adequada dos tecidos e uma liberação de líquidos dentro dos pulmões, o que dificulta a entrada de ar. Então, se pensa, né, os meus alvéolos já estão lá com líquido, né? E aí o meu bombeamento cardíaco está por algum motivo falho, vai dificultar mais ainda essa troca gasosa, certo? No entanto, existem outras situações que podem causar o acúmulo de água nos pulmões e o desenvolvimento do edema pulmonar, como o infarto, doenças coronarianas, miocardite, arritmias cardíacas, problemas nas válvulas cardíacas, pneumonia, insuficiência renal, infecções pulmonares, embolia pulmonar e inalação de fumaça também pode desenvolver um edema agudo de pulmão, tá? O tratamento, então, para isso, a gente fala que o tratamento para o edema agudo pulmonar, né, ele deve ser iniciado o mais rápido possível no hospital, com o uso de máscara de oxigênio e remédios diuréticos diretamente na veia. Então, se propõe aí uma máscara, um catéter de O2 para conforto respiratório e é administrado diuréticos, né? Justamente para conseguir aí liberar todo esse líquido no organismo, digamos, esse líquido em excesso. Quando se faz um diurético, né, a corrente sanguínea, né, a parte renal ali, ela vai processar mais isso e o paciente vai eliminar mais diurese, né? Então, a administração de diuréticos, ela acontece muito quando o paciente chega edemaciado também, né? Então, quando ele tá edemaciado, a gente aperta nele, demora muito tempo para que aquela circulação capilar retornar, quer dizer que ele tá com edema, com inchaço. E às vezes é administrado esse diurético justamente para o organismo liberar todo esse líquido em forma de diurese, claro, né? Esse líquido desnecessário no organismo, tá? Como a furosemida é um exemplo de diurético muito usado em urgência e emergência, né? Para aumentar a quantidade de urina e eliminar o excesso de líquidos nos pulmões. É como se eu estivesse fazendo um quadro de desidratação do paciente, digamos assim, né? Ele tem muito líquido onde não deveria, então a gente vai fazer diuréticos para ele eliminar essa diurese, né? Esse acúmulo de líquido aí, tá?
Cuidados de enfermagem, então, para o edema agudo de pulmão. Posicionar o paciente em posição elevada para diminuir o retorno venoso e proporcionar uma maior expansão pulmonar. Se eu deixar ele 100% dorsal, ele vai sentir mais falta de ar, né? Então, eu tenho que deixar ele na posição ali de Fowler, semi-Fowler, né? De 30 a 45 graus, a cabeceira elevada aí, né? Monitorização dos sinais vitais, isso precisa ser constante, principalmente saturação, né? Frequência respiratória, frequência cardíaca, tá? Administração de oxigenoterapia e de medicações, é o que a gente acabou de falar lá em cima. Manutenção de vias venosas pérvias, eu preciso ter acessos calibrosos e também preciso ter acessos pérvios, ou seja, que estejam funcionando, que numa hora de uma urgência e emergência, aquele acesso precisa estar permeável, tá? E monitoração do fluxo urinário. Normalmente esses pacientes que chegam aí com edema agudo de pulmão, o médico solicita para o enfermeiro realizar o procedimento de passagem de sonda vesical de demora, porque esses diuréticos, o furosemida, por exemplo, toda hora o paciente vai querer ir ao banheiro e ele não tá com ele pode não estar com condições de ficar se levantando toda hora para ir até o banheiro eliminar a diurese, tá? Aí a gente entra falando um pouquinho sobre enfisema. O enfisema, ele é bem semelhante, mais ou menos, né, semelhante com o edema agudo de pulmão, né? Só que ao invés de eu ter água lá nos meus alvéolos, que evita essa troca gasosa, por algum motivo eu tenho esses alvéolos necrosados. Acontece muito esses quadros de enfisema, quem inala fumaça, né? Quem fuma por muito tempo, né? Quem vive com o fumante também está inalando aquela fumaça por alguns anos. Então, o que acontece? Toda aquela fumaça entra lá nos alvéolos e elas vão ficando, né, partículas lá. Ao passar dos anos, aquele alvéolo é como se ele necrosasse, ele parasse de funcionar, né? Porque só tem respingos ali de nicotina, de fumaça, né? Então é como se esse alvéolo ele necrosasse, ele inativasse. E quanto os alvéolos são bem pequenininhos, então quanto mais alvéolos eu for desabilitando, digamos assim, maior vai ser os meus sinais e sintomas, né? Que entra principalmente a questão de falta de ar, tá? Esse enfisema aí, né, ele também é muito associado com a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, e ao longo do tempo que isso pode acontecer, tá? Ou um exemplo, né, num caso aí de incêndio, eu inalei muita fumaça, eu posso ter um quadro de enfisema também, tá? O enfisema pulmonar é uma doença respiratória na qual os pulmões perdem a elasticidade devido à exposição constante de poluente ou tabaco, principalmente o que leva à destruição dos alvéolos, que são estruturas responsáveis pelas trocas de oxigênio. Nesse processo de perda da elasticidade pulmonar, ocorre gradualmente e por isso a maioria dos casos os sintomas demora a ser notado. É o que eu falei para vocês, isso vai ser gradativo, né? Quanto mais a pessoa fumar, mais inalando fumaça ela vai estar e daqui a uns anos esses alvéolos não vai ter mais a eficácia que ele teria inicialmente, tá? Sinais e sintomas então de enfisema. Sensação de falta de ar, chiado no peito, tosse persistente. Eu não sei se vocês conhecem alguém que fuma muitos anos, né? 15, 20 anos, que além de falta de ar em mínimos esforços, por exemplo, vai fazer uma caminhada, sente um pouquinho de falta de ar, também toda hora tá assim. Né? Então, isso é um dos sinais e sintomas de enfisema. Dor ou sensação de aperto no peito, dedos das mãos e pés azulados, pode ser que tenha cianoses em extremidades, é a mesma coisa lá do edema agudo. Se o meu alvéolo está inativo por algum motivo, né, se ele não está funcionando, não vai ter troca gasosa ali naquele pontinho, tá? Cansaço, aumento de produção de muco, inchaço do tórax e, consequentemente, no peito, e maior susceptibilidade a infecções pulmonares. Ele tem maior chance de desenvolver uma pneumonia, por exemplo, tá?
Sinais e sintomas de enfisema. A falta de ar é o sintoma mais comum e piora gradativamente. Nas fases iniciais, a falta de ar surge somente quando a pessoa faz esforço intenso. E à medida que a doença piora, pode surgir durante o repouso, né? Então, se eu vou fazer uma caminhada, se eu vou até o supermercado, eu já sinto um cansaço maior, uma falta de ar maior, tá? E com os anos isso vai piorando, tá bom? As causas, então, né? O enfisema geralmente surge em pessoas fumantes e pessoas expostas a muita fumaça, como pelo uso de forno a lenha ou trabalho em minas de carvão, por exemplo, pois são muito irritantes e tóxicos ao tecido pulmonar. Desta forma, os pulmões tornam-se menos elásticos e com mais lesões, o que causa perda gradual da sua função. Por isso, normalmente, só começa a aparecer os primeiros sintomas acima ou após os 50 anos, né? Isso é um exemplo. Quem fuma muito, né? Eu tô fumando há 2 anos, agora eu não vou ter enfisema pulmonar ainda, né? Porque eu tenho muitos, né? Vários alvéolos, né? Então vai ser afetado um aqui, outro lá, né? Mas eu não vou ter esse quadro de enfisema ainda. Mas daqui 15, 20 anos, né? Daqui 10 anos, eu já vou estar sentindo alguns sinais e sintomas aí desse diagnóstico, tá? E como é que o médico sabe que o paciente tem enfisema pulmonar? Pode ser identificado a partir de observação do aparecimento de sintomas relacionados ao comprometimento do pulmão, como respiração rápida, tosse ou dificuldade para respirar, por exemplo. Assim, para confirmar o enfisema, o médico indica a realização de alguns exames para avaliar o funcionamento dos pulmões e assim ser possível iniciar o tratamento mais adequadamente. Prevenção, como é que eu vou prevenir para não ter enfisema, né? Evitar poluentes do ar, ambientadores dentro de casa, cloro e outros produtos com cheiro forte, que isso também, né, na inalação ali desse ar impuro vai afetar os meus alvéolos, tá? Evitar permanecer próximo a fogueiras ou churrasqueiras por causa da fumaça. Evitar permanecer em locais com nevoeiro, porque a qualidade do ar é inferior. Tomar a vacina da gripe todos os anos e, claro, não fumar, né? Não inalar essa fumaça. O tratamento, então, aí pro enfisema, que eu tenho que fazer aí? O enfisema pulmonar não tem cura. Por quê? A partir do momento que eu destruo, inativo um alvéolo, eu não vou conseguir mais ativá-lo, né? Dar a vida a esse alvéolo. Então, não vai ter troca gasosa naquele pequeno alveolinho, né? Mas existe tratamento para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, que normalmente é feito com o uso de broncodilatadores e corticoides inalatórios. Tem pessoas, né, que o quadro de enfisema é tão grande que ele tem que usar até bombinha, como se fosse um asmático, por exemplo, né? Que é o caso desses broncodilatadores ou corticoides inalatórios, tá? Tratamento, então eu já falei para vocês que não tem cura, mas a gente pode tratar para minimizar os sintomas, tá? Nos casos mais graves, pode ser necessário o uso da máscara de oxigênio por algumas horas ou de forma contínua. Um exemplo é o BiPAP e o CPAP, assim como pode ser indicada a realização de cirurgia para remoção do volume pulmonar ou até o transplante de pulmão. Então, assim, um tratamento pode ser o BiPAP, que são aquelas máscaras bem fixadas, né? Que manda fluxo contínuo para o paciente. Então, tem o CPAP e o BiPAP. Pode ser no mesmo aparelho, porém eles têm funções diferentes. Isso é importante vocês saberem, viu? O que é o CPAP? Então, é essa máscara bem aclopada no paciente, CPAP. E ele manda só fluxo contínuo. Só manda fluxo, né? O BiPAP, ele tem duas funções. Também é uma máscara bem aclopada no paciente. E ele tem a função de inspiração e expiração. Então, ele manda o fluxo e puxa o fluxo. Manda o fluxo e puxa o fluxo, né? Então, ele faz... Tá? O CPAP, ele só manda o fluxo. Tá?
Isso vai ajudar muito no aporte respiratório desse paciente aí com enfisema pulmonar, tá bom? Cuidados de enfermagem, então, para o enfisema pulmonar. Então, se chega aí um paciente nesse quadro, o que eu preciso fazer? Repouso em ambiente arejado e limpo, incentivar a ingestão líquida, verificar sinais vitais e anotar a temperatura de 4 em 4 horas e saturação também, né? Administrar oxigenoterapia conforme prescrição médica, tá? Derrame pleural. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que é o derrame pleural, né? Pelo nome a gente já entende, tem alguma coisa relacionada com a pleura. Derrame é como se fosse um quadro inativo, né? Derrame, aquela parte morreu, tem alguma coisa que está impactando no funcionamento do quê? Da pleura, tá? Então, o derrame pleural acontece devido ao acúmulo excessivo de líquidos no espaço pleural, que é o espaço criado entre o pulmão e a membrana externa que o cobre, podendo acontecer devido a problemas cardiovasculares, respiratórios ou autoimune, como o lúpus, por exemplo. Então, olha aqui, ó. Eu deixei aqui uma pleura normal, então o espaço pleural normal e um edema pleural, existe líquido ali naquela pleura, tá? E aí ele é chamado como derrame pleural, alguma coisa está impedindo a funcionalidade, o padrão adequado dessa pleura, tá? Esse acúmulo dificulta o trabalho normal do pulmão e por isso a respiração pode ser gravemente afetada, devendo-se fazer o tratamento o mais rápido possível no hospital para retirar o excesso de líquido. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre o tratamento, mas normalmente esses pacientes que são identificados derrame pleural, o médico faz uma punção ali com uma agulha, uma seringa na pleura, né, para retirar aquele líquido. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em situações normais, a quantidade de líquido no espaço pleural é muito pequena, em cerca só de 10 ml, e resulta em um equilíbrio perfeito entre a sua produção e absorção. Então, tem um pouquinho de líquido ali na pleura? Tem, mas o próprio organismo absorve, libera, absorve, né? Sem grandes impactos. Porém, quando existe algum problema de saúde, como as infecções do pulmão ou insuficiência cardíaca, esse equilíbrio pode ser afetado, levando ao acúmulo excessivo de líquido. E aí vai ficando tudo paradinho ali na pleura, tá? Uma vez que o líquido não consegue ser absorvido adequadamente, vai acumulando lentamente, aumentando a pressão sobre os pulmões, o que dificulta a respiração, levando a sintomas como dor no peito e sensação de falta de ar, por exemplo. Aqui eu deixei uma imagem, né, bem ilustrativa de como que ficaria isso, né? Quanto mais líquido eu vou ter na minha pleura, mais ele vai empurrando o meu pulmão e eu vou sentindo aí essa dispneia, dor no peito, né? As causas, então, de um edema pleural. As principais causas de derrame pleural estão relacionadas com a inflamação dos tecidos do pulmão ou da pleura, que inclui pneumonia, tuberculose, câncer de pulmão, embolia pulmonar, artrite reumatoide, lúpus. Então, isso são algumas causas que podem evoluir a derrame pleural, tá? Como é que o médico sabe que o paciente está com derrame pleural, né? A melhor forma para confirmar a presença de um derrame pleural é fazer um raio-x de tórax para observar se existe acúmulo de líquido, que é representado por uma área branca no pulmão. Olha, eu peguei essa imagem aqui, ó, de um derrame pleural. Então, tudo isso aqui esbranquiçado é líquido no pulmão, tá bom? Sinais e sintomas. Vamos falar um pouquinho sobre esses sinais e sintomas. Dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, dor no peito que piora ao inspirar profundo e tosse persistente são sinais e sintomas de derrame pleural, tá? O tratamento para isso, então, o derrame é tratado quando é muito grande e provoca sintomas como dor intensa ou falta de ar, pois quando é pequeno pode ser absorvido pelo organismo, sendo apenas necessário fazer novo raio-x para observar a sua evolução.
Nos casos em que é necessidade de tratamento e há um grande volume, o médico normalmente realiza a drenagem do líquido, que é feita utilizando uma agulha e uma seringa que atravessa a parede torácica e chega até o espaço cheio de líquido, removendo o excesso. Então, basicamente é assim, ó, o médico faz uma punção ali, aspira todo esse líquido, né, da pleura ali que está pressionando o meu pulmão, tá? Cuidados de enfermagem, né? Controlar a dor corretamente. Então, eu tenho que aplicar a escala de dor nesses pacientes, monitorar dreno de tórax, se caso aí o médico, ao invés de fazer uma punção com agulha e seringa, fazer um dreninho de tórax ali, tá? Verificar a quantidade de líquido que drenou e a sua cor, registrar o volume obtido do dreno de tórax e deixar o paciente em repouso na cama ajustada a 45 graus para melhorar o conforto respiratório, tá? Pneumotórax. O pneumotórax surge quando o ar que devia estar dentro do pulmão consegue escapar para o espaço pleural que fica entre os pulmões e a parede torácica. Então, pneumotórax é ar no pulmão, tá? Não é líquido, é ar, tá? Quando isso acontece, o ar faz pressão sobre os pulmões, levando a um colapso, e por isso é comum o surgimento de intensa dificuldade para respirar, dor no peito e tosse. É quase igual o anterior, né, que a gente estava vendo aí, o derrame pleural, só que ao invés de ter líquido, é o ar que está empurrando o pulmão aí, né, o ar que deveria estar dentro do pulmão está fora, né, tá ali na parede torácica, tá? Geralmente o pneumotórax surge após um trauma, né? Especialmente quando existe um corte na cavidade torácica ou após um acidente de trânsito, mas também pode surgir como consequência de uma doença crônica. Sinais e sintomas de pneumotórax, então: dor intensa e repentina que piora ao respirar, sensação de falta de ar, dificuldade de respirar, pele azulada, dedos e lábios por falta de circulação, né, de oxigenação, aumento dos batimentos cardíacos e tosse constante. Como é que o médico sabe que o paciente está com diagnóstico de pneumotórax? Na maior parte dos casos, o pneumotórax pode ser identificado através de um raio-x de tórax e avaliação dos sintomas. No entanto, o médico também pode pedir outros exames complementares, como tomografia computadorizada ou ultrassonografia, para identificar mais detalhes que ajudem a adequar o tratamento. Então, tem esses exames de imagem também, né? Toda história clínica, o exame de imagem que pode complementar esse diagnóstico, tá? O principal objetivo do tratamento consiste em retirar o excesso de ar que está acumulado, para avaliar a pressão sobre o pulmão e permitir que volte a expandir. Para isso, geralmente é feita a aspiração do ar com uma agulha inserida entre as costelas para que o ar possa sair de fora do corpo. É quase igual ao tratamento do derrame pleural, né? Mas ao invés do médico aspirar o líquido, ele vai perfurar com uma agulha ali entre as costelas para liberar esse ar que está na cavidade aí, pulmonar, tá? Depois disso, a pessoa precisa ficar em observação para avaliar se o pneumotórax volta a surgir, fazendo exames regulares. Caso volte a surgir, pode ser necessário fazer cirurgia para colocar um tubo que tire constantemente o ar ou para corrigir qualquer alteração no pulmão que esteja causando o acúmulo de ar no espaço pleural. Cuidados de enfermagem, né? Observar sinais de sudorese, náusea e vômito, que são sinais e sintomas aí do pneumotórax também, tá? Oxigenação, administração de oxigênio a 100% por meio de máscara facial, né? Controle dos sinais vitais, principalmente frequência respiratória, frequência cardíaca, como sinais complementares à saturação, tá? Administração de medicamentos solicitado pelo médico e cuidados com dreno de tórax, se for o caso, tá? Hemotórax, se pneumotórax é ar, né, na pleura, né, nos pulmões, e hemotórax, sangue, tórax no tórax, então é sangue na cavidade torácica, tá?
O hemotórax pode resultar de qualquer lesão que corte ou lacere um pulmão ou uma artéria ou veia no tórax. O sangue pode então se acumular no espaço pleural. Então, ao invés de líquido ou de ar, na verdade é sangue, no caso do hemotórax, tá? Uma grande quantidade de sangue pode pressionar o pulmão e dificultar a respiração. Quando o ar, bem como o sangue, penetra nesse espaço, o distúrbio é chamado de pneumotórax, né? Quando o ar e o sangue, né, penetra ali no espaço, ele é chamado hemopneumotórax, que é sangue e ar ali na cavidade pleural, tá? Às vezes, o hemotórax é causado por cirurgia torácica ou outro distúrbio, como tuberculose ou câncer de pulmão. Sinais e sintomas aí do hemotórax: falta de ar, dificuldade superficial e respiração superficial e rápida, sinais de choque, pele fria, suada e azulada, né? Porque ele tá num quadro de choque. O diagnóstico: o médico vai saber que é um hemotórax fazendo um exame de imagem, seja um raio-x, uma tomografia, né? O tratamento: os médicos normalmente inserem um tubo torácico no tórax para retirar o sangue e permitir que o pulmão volte a inflar normalmente, né? Então, normalmente, para tratamento, o paciente sai aí com um dreninho de tórax, tá? Cuidados com os drenos, pensando em cuidado de enfermagem. Anotar o local e o tipo de dreno, né? Anotar o débito, qual que foi o volume, né? A cor, o aspecto. Em caso de troca de coletor, especificando o horário. Tem uma aula de dreno que a gente aprendeu, né, nas disciplinas anteriores, de como que faz a troca desse selo da água, né? Os aspectos de inserção, né, de hiperemia, lesão, ressecamento, presença de exudado e condições gerais da pele. Então, eu preciso também avaliar aquela pele no local ali que foi feito a inserção desse tubo, tá? Cuidados com o curativo de inserção, se houver, né? Registrar o tipo de fixação do dreno e observar e comunicar as queixas referidas pelo paciente em relação dos drenos, dor, prurido, etc. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Beijinho pra vocês e até a próxima. Tchau!